Muito bem, jovens, seres humanos presentes aqui nessa Google Meet, nessa janela do Google Meet aqui. Bom dia, mais uma vez, a todos os seres vivos que aparecem aqui virtualmente. Tem que sair, professor, Aí, Bruno, mas o senhor vai ser professor da gente de novo? Se eu estiver vivo lá na frente, né? Não há garantia alguma. Eu faço meus esforços todos os dias, ou seja, bebo todos os dias, para ver se eu consigo chegar lá. Não faço o que eu gostaria, né? Porque eu só consigo beber todos os dias, mas, na verdade, eu gostaria de beber o dia inteiro, todos os dias, mas isso não tem sido possível. Mas nessa pandemia até teve uma época que foi realizável. Muito bem. Provavelmente nos encontraremos lá na disciplina de criminologia, de teoria do processo penal, se eu estiver vivo. Mas não é só se eu estiver vivo, se vocês também estiverem, né? Não adianta dar risada, não, porque vocês também podem morrer. Não só sou eu que posso morrer, né? E aqui, aprendam, logo no P1, aqui está o princípio da igualdade. É o único momento que vocês vão constatar o princípio da igualdade, porque no direito ele não vai aparecer em momento algum no direito. Mas, na vida de vocês, ele aparecerá em forma de morte. Para todos. Entendeu? Tá ligado na parada? Muito bem. Jovens, chegamos ao último encontro dessa disciplina, denominada de Linguagem e Argumentação Jurídica, no CCJ-UEPB. Eu sou Luciano Nascimento. E, nessa segunda fase da disciplina, como estipulado lá no plano de curso, no plano de aula, no plano da disciplina, a ideia era colocar os autores contra os autores. Ou seja, não contra porque seja uma batalha, uma guerra, não. Mas sim colocá-los de frente a frente, ou seja, suas teorias, suas produções comunicativas, suas produções linguísticas, suas argumentações, né? Suas observações acerca dessa fenomenologia chamada direito na sociedade moderna. E iniciamos com aquele que é o nome mais relevante de toda a sociedade moderna, o professor Immanuel Kant, né? o pai do criticismo moderno, né? Com uma produção de obras maravilhosas para a ideia de modernidade. Depois, com o americano Ronald Dworkin, radicado na Inglaterra. Mais à frente, vimos os estudos do alemão Robert Alex, em Ronald Dworkin, no seu trabalho O Direito como Teoria da Integridade. Depois, com Robert Alex, a sua proposta de teoria da argumentação jurídica. E, finalmente, com outro alemão, o professor, o antigo e presente, que ainda vivo, professor Jürgen Habermas, alemão radicado nos Estados Unidos, na sua obra Teoria do Agir Comunicativo e a sua proposta de teoria discursiva. Né? E vimos aqui com Habermas política, moral e direito. Muito bem, passada essa plataforma dos denominados autores da filosofia dos valores, ou também podem ser, pelo menos, chamados de neocantianos, né? Do outro lado, nós temos uma plataforma com 3 autores. Aquele que inaugura a ideia do direito na nossa realidade, e, portanto, ele é o autor mais relevante de todos os tempos no direito brasileiro, né? Só um cretino, idiota, imbecil, né? Não consegue observar que Tobias Barreto é, portanto, o nome mais relevante de toda a história do direito brasileiro. Né? Mas, como esse país é repleto de idiotas, imbecis e cretinos, não seria novidade aparecer vários assim para dizer o contrário. Mas, enfim, começaremos por ele, porque ele é reconhecidamente por outros grandes teóricos brasileiros, como Miguel Reale, como Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, e tantos outros autores no Brasil, reconhecido como o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. E ele tem toda uma ideia de direito, que nós já mencionamos aqui por várias vezes, né? Mas que hoje nós colocaremos de uma forma mais sistemática, digamos assim, ou de uma forma sistemática, Luciano. Não existe forma mais ou menos sistemática. Ou ela é sistemática, ou ela não é sistemática, Luciano. Preste atenção, mané, diriam os estudantes. Aliás, os estudantes aí devem estar pensando, Pia, que mané, que mané. Olha a linguagem do mané, né? Só não consegue falar porque ainda não tem a segunda nota da avaliação. Mas quando tiver a segunda nota da avaliação, vão fazer assim para mim. Aposto, tem a menor dúvida. Se me encontrar nos corredores do CCJ, vão dizer, ei, Luciano, toma para tu, né? Quando voltarmos ao convívio presencial.
Depois, passaremos por um autor que vocês leram, que é o professor Niklas Luhmann. Leram, portanto, o capítulo 8 do seu livro de 1994, Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade, que trata sobre a argumentação jurídica, que Luhmann vai nominar de processo comunicativo jurídico e não argumentação jurídica, e veremos aqui por que é que ele nomina dessa forma, né? Por que é que ele utiliza essas expressões em vez de teoria da argumentação jurídica. E veremos que tem diversos pontos originais na construção de Niklas Luhmann acerca do que seja, portanto, esse fenômeno da argumentação jurídica. E finalizaremos, aliás, com Luhmann deixarei para finalizar como terceiro autor. O segundo será o embate entre Rafael de Jorge e o pensador alemão Karl Lawrence, um grande pensador alemão da primeira metade do século XX, né? E também da segunda, porque passou a Segunda Grande Guerra e estava lá ainda. Um autor que escreve um livro chamado Metodologia da Ciência do Direito, e nessa obra, Rafael de Jorge propõe um debate com Karl Lawrence, e ele responde, e foi um dos grandes momentos da segunda metade do século XX sobre a ideia da ciência do direito. Então, veremos esses três autores, digamos assim. Iniciamos, portanto, com aquele que, para nós, deveria ser o autor estudado, o primeiro autor a ser estudado em qualquer curso jurídico nesse país. Ou seja, quando nós falamos de direito, por exemplo, quando nós falamos de filosofia, e filosofia do direito, e filosofia dos valores na Alemanha, nós começamos por Immanuel Kant. E todos os estudantes sabem quem é Immanuel Kant. E fora da Alemanha, a maior parte dos estudantes de direito no mundo sabe quem é Immanuel Kant. Isso deveria acontecer no Brasil. Ou seja, quando iniciarmos o curso jurídico, a primeira leitura deveria ser de Tobias Barreto. Ou seja, todos no Brasil deveriam saber quem é Tobias Barreto. E todos nós, na Faculdade de Direito, deveríamos ter a ciência de que, se estamos numa faculdade de Direito, grande parte do que é o direito neste país é porque partiram das ideias originais dele. Então, portanto, se Tobias Barreto fosse alemão, se você chegasse numa faculdade de Direito, o primeiro autor a ser lido naquela faculdade de Direito seria exatamente ele, se ele fosse um alemão. Mas aqui no Brasil é exatamente o contrário. O que reina no Brasil, em regra, é a mediocridade. Mediocridade aqui no sentido de mediano. O pensamento mediano, o pensamento que não é puramente superficial, mas também não é profundo, né? E Tobias Barreto era exatamente o contrário. Toda e qualquer construção sua era complexa e profunda. Como nós veremos aqui, ele adianta uma série de construções de tantos autores. Ou seja, ele adianta simplesmente, ele adianta construções que o pensamento eurocentrista, o pensamento europeu, olha para a América e diz: quem é esse personagem que está exatamente afirmando o contrário do que vige no nosso direito aqui no Velho Mundo? Ele adianta em 30 anos, por exemplo, o autor mais relevante da história da dogmática do direito em todos os tempos. Eu estou me referindo ao professor Hans Kelsen, porque Kelsen vai aparecer com uma grande obra, né, em 1911, a sua obra Caption Problem Recht Theoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito, quando inicia a sua proposta, né, de diferenciação funcional, diferenciação entre direito, política, religião e moral, e Tobias Barreto já havia feito 30 anos antes, em 1881. Discursos do que hoje nós chamamos de sociologia do direito com Niklas Luhmann, a partir de 1962, 1963, Tobias Barreto já havia construído em 1882, 1884. Portanto, 60, 70 anos antes de Luhmann. Isso não é brincadeira, né? E estamos falando de um autor que simplesmente é autodidata em alemão. Falava, lia e escrevia em alemão, né? Mas também tinha o domínio da língua inglesa, da língua francesa, da língua italiana, da língua espanhola, e simplesmente, aos 15 anos de idade, era professor de latim. Isso no século XIX, mulato, filho de um serventuário de cartório e uma mulher do lar. Esse cara
foi simplesmente, como se diz aqui na Paraíba, esse cara foi do carai. Do carai. Foi Tobias Barreto. Pense no cara, entendeu? Tobias Barreto foi o primeiro cara que ligou o modo foda-se. Entendeu? Nas suas construções jurídicas. E por isso ele é simplesmente Tobias Barreto. E por isso a Faculdade de Direito do Recife, a única faculdade científica que nós tivemos no Brasil, ela se chama Casa de Tobias, onde tinham personagens como Castro Alves, Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Clóvis Bevilacqua e tantos outros, Silvio Romero e tantos outros. E a casa se chama Casa de Tobias. Não foi fraco, de maneira alguma. Muito bem. Tobias inventa o culturalismo jurídico brasileiro por duas expressões caríssimas à ideia de um sistema jurídico: a palavra filosofia e a palavra direito. E com a palavra filosofia e direito, Tobias, e não nos esqueçamos, e esse ponto é capital, Tobias é o primeiro autor no Brasil a ler Kant e citar Kant no original, no alemão. Nenhum outro autor no Brasil antes dele, nenhum outro autor no Brasil antes de Tobias Barreto sabia quem era Immanuel Kant. E nem tampouco ler Kant em alemão e fazer a citação. Ele o fez. E com essa palavra, com essas duas expressões, filosofia e direito, Tobias Barreto simplesmente passa a construir um texto que aniquila a argumentação eurocentrista sobre o sentido do direito. Porque no final do século XIX, a plataforma jurídica do pensamento europeu era denominada de justnaturalismo. Os europeus entendiam o direito pela ideia ius naturalis, ou seja, de um direito natural, de que as pessoas têm um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Tobias Barreto é o primeiro autor a escrever um texto afirmando que o pensamento europeu sobre o justnaturalismo não tinha sentido algum. E ele vai explicar por que não tem sentido algum. Porque, primeiro, é uma construção argumentativa, uma construção de uma teoria discursiva que não reúne elementos constitutivos para ser uma teoria e nem tem ressonância na realidade social. A ideia de direito natural é apenas, como diz ele, uma frase, não uma teoria. Os europeus não conseguem explicar a existência do direito natural. Os europeus não conseguem explicar, do ponto de vista teórico, por que é que os seres humanos são portadores de um direito natural denominado de vida, liberdade e propriedade. E aí ele cunha uma frase que ela entra para a memória dos discursos jurídicos. Abre aspas. O direito natural é apenas uma frase, pois não tem estrutura teórica nem ressonância com a realidade social. Ponto. O direito natural não existe, vírgula. O que existe é um natural direito. Ponto. Fecha aspas. Quando ele diz que não existe o direito natural, mas existe um natural direito, é porque, e ele vai ser nominado assim mais na frente, é porque ele havia lido o livro de Rudolf von Jhering. Havia lido o livro de Rudolf Jhering, denominado A Luta pelo Direito. A luta pelo direito. Para Tobias, o direito é uma luta. Só que não é uma luta, uma guerra em que os seres humanos se conflitam fisicamente. É o que ele vai chamar de cosmos. C-O-M-O-S, cosmos. Cosmos para Tobias Barreto, e aí ele vai humilhar na linguagem. Como ele tem o domínio pleno da língua latina, do latim, ele humilha na linguagem. Ele vai dizer, o cosmos ao qual estou me referindo, eu vou nominá-lo de Legge del Fieri. Vou escrever aqui.
Cosmos. Cosmos, para Tobias Barreto, é legge del fieri. É a lei da força, é onde o embate acontece. O embate que ele está falando é cognitivo e linguístico, já que ele está falando de filosofia e direito. Filosofia e direito é embate cognitivo e linguístico, traduzido como uma lei da força de quem tem ideias, da força de quem consegue produzir comunicação com essas ideias, linguagem com essas ideias. Tobias Barreto, portanto, desconstrói a ideia jus naturale do pensamento europeu, quando ele escreve o texto Uma Nova Intuição sobre o Direito ou Uma Nova Ideia sobre o Direito. E como ele dominava a língua latina, ele humilha a teoria discursiva europeia. Porque ele vai utilizar um brocardo, não é que ele vai utilizar um brocardo que existia. Ele vai juntar palavras e inventar um brocardo, o que é mais fantástico ainda. Ele pega a língua latina e inventa uma frase, que é o que vocês têm que fazer nos seus textos. Inventarem frases e explicarem essas frases, dar um sentido a essas frases, para que o outro ficasse dizendo assim, mas o que quer dizer isso? Quando o outro diz o que quer dizer isso e você tem que explicar, significa dizer, no direito, no cosmos do direito, na legge del fieri, que você é quem vai dizer o que é o direito. E não escutar o que é o direito. E aí Tobias Barreto escreve, Serpem nisen serpet comederet non fit drago. A serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Ele está falando, força aqui é cognição e linguagem. Uma cognição que vence outra, ou seja, uma ideia que vence outra. Como nós estamos fazendo aqui. De um lado, filosofia dos valores. Do outro lado, teorias da comunicação. É disso que ele está falando. Cognição e linguagem. Uma cognição e uma linguagem que tem que vencer a outra para se fazer direito. Qual é o exemplo que ele dá? O fim da sociedade medieval eclesiástica europeia e o nascimento da sociedade moderna com a Revolução Francesa. Esse é o exemplo que ele dá. Esse é o primeiro ponto de originalidade filosófica no Brasil e teórica. E esse é o primeiro texto de exportação jurídica do Brasil para a Europa. Pela primeira vez, a Europa olhava para o Brasil no campo do direito e perguntava: quem é você? E ele se apresentou. Assim como o fez num texto de 1878, chamado O Fundamento do Direito de Punir, quando desconstrói a teoria de Beccaria, do seu livro de 1764, De Delite et de la Peine, quando desconstrói simplesmente o texto, O Fundamento do Direito de Punir. Próximo semestre, vocês vão estudar direito penal, teoria geral do delito e do crime, e depois, no semestre seguinte, vão estudar sistema de penas. Antes de entrarem na sala de aula para ter uma aula de direito penal, vão aí no Google, pegue esse texto, ele está disponível num livro chamado Menores e Loucos e o Fundamento do Direito de Punir. Leia essa segunda parte, O Fundamento do Direito de Punir, de Tobias Barreto, e depois vá assistir uma aula de direito penal e observe e reflita sobre uma construção de 1878, publicada em 1881. Ele modificou simplesmente o pensamento sobre a pena criminal do autor alemão mais relevante de todos os tempos, o professor Franz von Liszt, com aquele texto. Mas Tobias Barreto vai fazer algo inacreditável para as suas condições materiais. O que hoje nós chamamos de pensamento interdisciplinar, e lembre-se,
esse é o quarto elemento linguístico constitutivo daquela proposta metodológica do início do curso. Lembra-se? Verdade, paradoxo, complexidade, interdisciplinariedade. Essa é a metodologia que colocamos aqui para trabalharmos todos juntos. Tobias Barreto inaugura o pensamento interdisciplinar quando ele escreve um texto e faz a seguinte afirmação. E nós faremos a comparação com o que escreveu o professor Niklas Luhmann. Quando ele faz a seguinte afirmação, abre aspas, a linguagem do direito parece aquele sofá velho que nós temos na sala, vírgula. Cheira a mofo, ponto. Ou seja, aquele sofá velho que precisa ser reformado ou trocado para que tenhamos um sofá sem cheiro de mofo. Ponto. A linguagem do direito, no próximo século, que seria o século XXI, se ela não se apropriar, a linguagem do direito, se ela não se apropriar de outras linguagens, ela não conseguirá se manter como direito, como uma linguagem do direito. Fecha aspas, ponto. O que vai fazer Niklas Luhmann a partir de 1962, 63, 70 anos depois, quando Luhmann afirma que a função da sociologia como ciência era explicar a teoria da sociedade moderna e que não se confundia com a sociologia do direito. Que a sociologia do direito tinha a função de explicar as estruturas e a função do direito na sociedade moderna. E aí, o que é que Luhmann vai fazer para construir a ideia de uma sociologia do direito? Ele vai se apropriar de linguagens de outras ciências para explicar o que é o sistema do direito. Ou seja, Luhmann vai se apropriar da linguagem da biologia, ele pega a palavra autopoiese, para dizer que o direito é um sistema autopoético, ou seja, que o direito não precisa de nenhum outro sistema, que ele é autorreprodutor, ele parte de si próprio, o direito, ele é autorreferencial, ele é construído com o olhar nele próprio, narcisista, ele é reflexivo, porque ele olha sempre para a sua memória, e a sua linguagem é circular e tautológica. Luhmann utiliza linguagens da biologia e depois Luhmann vai à cibernética para trazer linguagens da cibernética, como vocês leram no texto de Ciro Marcondes Filho sobre as construções de Hayes e von Foster. E Luhmann vai ali com Hayes e von Foster trazer uma série de linguagens da cibernética para jogar dentro do discurso jurídico para explicar o que é o sistema do direito autopoético. Isso é interdisciplinariedade. Hoje, nós chamamos isso de interdisciplinariedade. Começou com quem? Com a metáfora do sofá velho que nós temos na sala. Isso é genial. Isso é genial. Um menino do interior do Sergipe. Isso é fantástico. Se isso tivesse acontecido na Alemanha, tinha uma estátua de Tobias Barreto em cada esquina. E se eu fosse o governante, do lado da estátua tinha um pub com cervejas a preços promocionais. E se fosse aqui na Paraíba, era com cachaça a preços promocionais. Eu faria um contrato com a Triunfo, com a Serra Limpa, com a Dedil, com a não sei mais o quê, e colocaria um pub do lado da estátua de Tobias Barreto. Ele simplesmente, já no início, aniquila com a ideia de pena europeia que funda o direito penal na sociedade moderna, Beccaria. Ele aniquila com a ideia de pena de Franz von Liszt, o autor mais relevante do direito penal alemão. Ele destrói a ideia de justnaturalismo e ele inaugura o que as ciências sociais, só a partir do final da primeira metade do século XX, anos 40 e 50, é que vai chamar de interdisciplinariedade. Sobre o justnaturalismo, ele simplesmente diz, abre aspas, a história do direito não é tão antiga assim. A história do fogo é mais antiga que a história do direito. A história da pedra é mais antiga que a história do direito. A história da cerâmica é mais antiga do que a história do direito. Ponto. O direito
é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade. Luhmann só vai utilizar a linguagem como a estrutura do sistema social e do próprio direito só a partir dos anos 60 do século XX, 70 anos depois. E para irmos mais à frente, para a segunda parte sobre Tobias Barreto, não nos esqueçamos, se Tobias Barreto é o primeiro autor a citar Immanuel Kant no original no Brasil, ele também é o primeiro autor no Brasil a utilizar no texto jurídico a palavra função e não finalidade. Para ele, o direito tem uma função na sociedade moderna, não uma finalidade. Os americanos só vão pensar num sistema funcionalista, como, por exemplo, com Talcott Pearson, na sua teoria da sociedade e dos sistemas sociais, nos anos 30, 40 anos depois. E os alemães, nos anos 40 e nos anos 50, 50, 60 anos depois. Tobias Barreto, portanto, afirma a existência de uma ciência do direito. Ele interpreta que direito é ciência, porque direito precisa de metodologia, porque direito precisa de linguagem. Só que, para ele, essa linguagem faz do direito uma ciência do homem. Porque, para ele, é o homem que produz a linguagem, é o homem que produz a cultura, é o homem que está no momento histórico e é o homem, portanto, que constrói todo esse produto que é da humanidade, chamado direito. Ele diz que existe uma ciência do direito, e essa ciência do direito tem suas primeiras verdades. E aí, o que são essas primeiras verdades para Tobias Barreto, que mais à frente traduzirá o que é a ciência do direito? Quando Tobias Barreto diz que a ciência do direito é formada por primeiras verdades, as primeiras verdades que ele está se referindo são filosofia, antropologia e teoria do direito. São essas três. Ou seja, as primeiras verdades científicas do direito para Tobias Barreto têm uma definição própria de interdependência. Filosofia, antropologia e teoria são interdependentes numa construção que o resultado final será a ciência do direito. As produções comunicativas conectivas entre filosofia, antropologia e teoria do direito têm um resultado final, chamado ciência do direito. Tobias Barreto vai dizer, aquilo que os autores chamam de ideias propedêuticas, eu vou nominar de propedêuticas jurídicas. Porque a antropologia aqui é antropologia jurídica. Porque a filosofia aqui é filosofia jurídica. Porque a teoria aqui é teoria jurídica. Puta que pariu! O que é que Luhmann vai fazer no século XX? Uma coisa é a sociologia, outra é a sociologia do direito. É o que Tobias Barreto está dizendo lá atrás. Um fenômeno é a filosofia, outro é a filosofia do direito. Um fenômeno é a antropologia, outro é a antropologia do direito. Um fenômeno é a teoria, outro é a teoria do direito. Ou seja, ele já havia pensado numa diferenciação funcional. Aquilo que Spencer Brown, o construtivista britânico do século XX, vai chamar de teoria da diferenciação funcional. Existe a sociologia e existe a sociologia do direito. Existe a filosofia e existe a filosofia do direito. Existe a antropologia e existe a antropologia do direito. Existe a teoria ou teorias e existe a teoria do direito. E para ilustrar isso, ele é magnífico. Porque ele utiliza um fragmento de um poema de Goethe. Então ele vai e diz, usando esse poema, abre aspas, as árvores impedem de ver a floresta. Repito,
as árvores impedem de ver a floresta. Fecha aspas. O que ele está querendo dizer? A floresta é onde está tudo isso. Ou seja, a floresta é onde está o direito civil, o direito penal, a criminologia, o direito processual civil, o direito processual penal, o direito do trabalho, o direito do processo de trabalho, direito administrativo, direito do processo administrativo, etc, etc. Essa é a floresta. As árvores são o quê? As propedêuticas. E que, para a maioria dos teóricos, como ele diz, não conseguem fazer uma diferenciação nas propedêuticas. Não conseguem entender que existem propedêuticas, filosofia, antropologia e teoria, e não conseguem entender que existem propedêuticas jurídicas, filosofia do direito, sociologia do direito, teoria do direito, antropologia do direito. Elas são as árvores que impedem que se veja a floresta. A floresta final é a ciência do direito. A ciência do direito penal, a ciência do direito civil, a ciência do direito constitucional, a ciência do direito administrativo, a ciência do direito do trabalho. Isto é simplesmente extraordinário para alguém com tão pouco material à sua disposição. Ele, senhoritas e senhoritos, ele simplesmente se chama Tobias Barreto. E todos nós temos que ter muito apreço por esse ser humano. Porque ele foi extraordinário. Nas suas contradições, nas suas complexidades, nos seus antagonismos, mas foi simplesmente extraordinário, fundamentalmente, porque era um êxere cognitivus. Era um ser humano das ideias e da linguagem. E aqui nós concluímos com Tobias Barreto. Para irmos, portanto, para o segundo dos autores, que é o professor Rafael de Jorge, que na última edição dessa disciplina, ele que fez a aula de encerramento, está lá no Pod Jus, quem quiser assistir, vá lá no canal do YouTube do No Pod Jus, dê uma olhada. A aula de encerramento dessa disciplina no semestre anterior foi realizada por Rafael de Jorge. Esse ano não foi possível exatamente porque ele está num congresso também essa semana, mas provavelmente no próximo eu convidarei novamente. Aparece na segunda metade do século XX, mas já estava lá desde a primeira, um autor alemão chamado Karl Lawrence. Karl Lawrence. Quem quiser pode ir aí no Aristóteles americano, também conhecido como Google, né? E procurar e vai baixar em PDF a sua obra Metodologia da Ciência do Direito. Uma obra reconhecida internacionalmente de Lawrence. Lawrence, e aqui é só um dado biográfico apenas, né? Lawrence era nazista, né? Filiado ao Partido Nazista, frequentava as reuniões do Partido Nazista, né? E é reconhecido como um grande teórico do direito. Para Lawrence, nesse livro, Metodologia da Ciência do Direito, a metodologia dessa ciência do direito, para Lawrence, se chama jurisprudência. Quando leem esse texto, né, pode baixar aí, né, pode tirar o sábado à tarde, né, pegar aquela rede que você tem, que comprou lá em São Bentinho, botar na varanda, né, pegar seu cooler, colocar umas 3 long neck de Triunfo, Serra Limpa, Dedil, alguma coisa assim, no gelo, e pegar o seu notebook ou o seu iPad da Apple, né? Ficar se balançando lá na rede, valendo o livro de Lawrence, né? E dando as suas goladas e bababá e tudo mais, né? E você vai perceber que Lawrence vai afirmar que a jurisprudência é a metodologia da ciência do direito. Porque a partir da decisão judicial é que nós temos a realização do direito, a passagem de uma ideia de direito formal e legal para uma ideia de direito material, e todo o sentido
do direito estaria, portanto, na decisão judicial. E porque a decisão judicial, para ocorrer, ela é a tradução de uma metodologia. Ela traduz um método. Ou seja, para que a decisão judicial apareça e depois ela se transforme em jurisprudência, é preciso haver uma lide, é preciso haver um processo, é preciso haver manifestações nesse processo. Nesse processo tem regras de procedimentos, né? Regras para a produção de provas, regras para os momentos da argumentação, regras para interrogatório, etc, etc. E depois vem a decisão judicial, e ela sendo recepcionada e, portanto, sendo reafirmada por outras instâncias de poder, ela pode se tornar uma jurisprudência. Ao se tornar uma jurisprudência, ali está a metodologia da ciência do direito. Rafael, diga, João. Professor, eu tinha lido um dia desses aí que no Common Law, a jurisprudência é considerada como o estudo, assim, a teoria do direito. Tinham falado agora que esse alemão aí considerava a metodologia do direito. Eu queria perguntar se a gente tem alguma visão particular da jurisprudência no Brasil. Não, o Brasil tem o direito brasileiro como direito da civil law reconhece, por exemplo, né, a decisão prolatada por um magistrado, que ela é reafirmada em instâncias superiores ou reeditada numa série de casos, ela pode se tornar jurisprudência. Ou os tribunais superiores têm posições jurisprudenciais. O Supremo Tribunal Federal, em todas as matérias, tem uma posição jurisprudencial que ela é mantida durante um determinado tempo, ora ela é revista, depois se retorna ao ponto originário, ou não se retorna mais e se constrói novamente com outro sentido, com a ressignificação jurídica, etc, etc. No sistema da Common Law, como eles têm um sistema de legitimidade do controle jurisdicional, ou seja, um sistema de legitimidade do exercício da jurisdição, uma decisão de um juiz que é eleito pelo voto direto na realidade da Common Law americana, uma decisão prolatada por um juiz monocrático nos Estados Unidos, em sendo recepcionada pela Corte Suprema Americana, ela se torna, portanto, uma emenda constitucional, uma emenda da Constituição americana, o que no Brasil não acontece e pelo nosso sistema jamais acontecerá. Não temos essa realidade jurídica. Mas a jurisprudência, ela existe no sentido de que ela traduz uma força normativa. Exemplo, vocês devem ter assistido aí um vídeo em que tem uma audiência, a juíza está lá presidindo a audiência, o advogado, então, comunica à juíza que o seu cliente só irá responder às perguntas da defesa, que não irá responder às perguntas da acusação do Ministério Público, e que, portanto, ele irá exercer o seu direito constitucional de ficar parcialmente em silêncio, que é uma posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. E a juíza diz, não, ou ele fala, ou ele responde às perguntas tanto da acusação quanto da defesa, ou ele não responde pergunta nenhuma. E o advogado insiste, diz, não, excelência, é uma posição jurisprudencial de um tribunal superior, de uma corte superior, Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que ele pode responder só as perguntas da defesa. E ela diz, aqui não, aqui ou ele responde a pergunta de ambos, ou ele fica em silêncio completamente. E essa semana, novamente, essa semana que eu digo semana passada, novamente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, prolatou uma decisão reafirmando a sua posição jurisprudencial de reconhecimento do silêncio parcial, daquilo que foi nominado de silêncio parcial. Então, o que significa dizer que aquela decisão da juíza, ela é uma decisão arbitrária e ela não pode gerar efeitos. Ela não pode subsistir no mundo jurídico. É nesse sentido a nossa jurisprudência. Aí está a força normativa da jurisprudência. De Jorge vai discordar dessa ideia de Lawrence. Não vai discordar de que a jurisprudência pode ser uma metodologia, mas não pelo prisma explicado e observado e explicado
por Lawrence. De Jorge vai dizer, a jurisprudência pode ser até a ciência do direito, mas não por isso que você está falando. Ela será, se ela tiver que ser a metodologia de uma ciência do direito, e ela própria, então, a ciência do direito, ela será porque ela realiza, porque ela tem essa estrutura e realiza isso, vai dizer de Jorge. Primeiro, porque ela é uma das estruturas do direito ao lado da estrutura normativa. O direito tem duas grandes estruturas, Lawrence, a lei e a decisão judicial. Essas são as duas estruturas do direito que constroem o código binário do direito. Vocês viram lá no artigo 8º do livro de 94, do professor Nicolas Luma. Lei leva a decisão judicial que retorna à lei para a afirmação do direito. Ela é essa estrutura e ela tem funções como um subsistema do sistema denominado sociedade. A decisão judicial tem como primeira função absorver e reduzir as complexidades da sociedade moderna. Por isso que de Jorge vai criar um conceito de direito chamado, abre aspas, o direito é a máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Repito, abre aspas, o direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Fecha aspas. Então, a primeira função da decisão judicial, e aí essa sim é uma função metodológica, sem dúvida alguma, para a realização do direito, é absorver e reduzir as complexidades da sociedade moderna. Ou seja, as relações sociais são relações comunicativas e não relações pessoais, como você imagina. Os conflitos são conflitos linguísticos comunicativos entre as pessoas. Quando acontecem esses conflitos, a sociedade, ela própria, que produz esses conflitos, ela própria não pode resolver essa questão. Ela própria não pode reduzir essa complexidade. Por quê? Porque nós não temos o instituto da vendetta, da vingança. Nós estamos na modernidade e não no medievo. Então, a sociedade inventa um subsistema de si próprio, um subsistema chamado sistema do direito. Então, ela encaminha essas complexidades para o direito. Quando essas complexidades chegam no direito, ele a absorve e a sua função, através da decisão judicial, por um processo, é reduzir essas complexidades, organizar essas complexidades. Significa dizer que a segunda função da decisão judicial, segunda função metodológica, é transformar incerteza em certeza através do direito. Porque quando essa complexidade chega no direito através de um processo que tem acusação e que tem defesa, vai dizer de Jorge, nós não sabemos qual vai ser a decisão do juiz. Nós não sabemos qual vai ser a decisão do Estado juiz. Não sabemos o que será produzido de conjunto probatório. Não sabemos quais as testemunhas até então que chegarão. Elas serão arroladas só depois. Não sabemos quais os documentos que surgirão para comprovar a verdade de A ou de B. Então, quando essa complexidade chega no sistema do direito para uma decisão judicial, ela chega pela ideia da incerteza. Quando a decisão judicial é prolatada, seja ela condenatória ou absolutória, se estabelece uma certeza, mesmo que momentânea, porque sobre essa decisão caberá recurso. Mas virão outras decisões que reafirmarão essa decisão ou reformarão essas decisões, mas serão sempre decisões judiciais. Então, a segunda função da decisão judicial é construir certeza onde só há incerteza, depois de reduzir, depois de absorver as complexidades. O que significa dizer, vai falar de Jorge, que a terceira função da decisão judicial, como função metodológica, Lawrence, é criar legitimidade para o sistema do direito. Só que para de Jorge, essa legitimidade é uma ilusão funcionalmente necessária. Ou seja, nós precisamos de uma decisão judicial para nos acalmarmos. Ou seja, quando entramos em conflito com alguém, quando estamos em conflito com alguém que entendemos que um direito nosso foi lesionado, foi ofendido, foi negado, nós procuramos o judiciário, né, para que o judiciário dirima essas incertezas,
absorva essas complexidades, reduza essas complexidades e estabeleça uma certeza, dizendo com quem está a rácio. Aqui nasce, portanto, a legitimidade do sistema do direito. Isso, para de Jorge, é a criação, através da decisão judicial, de uma ilusão funcionalmente necessária. Porque quando nós saímos de lá com a sentença favorável a nós saímos contentes, saímos para comemorar. Mas isso é uma grande ilusão. Sem dúvida que é uma grande ilusão. Ou seja, um papel assinado por um juiz, aí me acalma no espírito, na alma e me contenta. É. E isso, para Rafael de Jorge, é simplesmente uma ilusão. Uma das grandes ilusões já construída pelo direito. Essa é, portanto, a terceira e última função metodológica da decisão judicial como ciência do direito, ou como a metodologia da ciência do direito. Para Rafael de Jorge, se há uma metodologia da ciência do direito, e Lawrence afirma que é a decisão judicial, essa decisão judicial só é essa metodologia científica porque ela tem essas três características. Absorve e reduz complexidades, constrói certeza onde só há incerteza e inventa uma legitimidade como ilusão funcionalmente necessária para que todos nós fiquemos contentes. Lembrem-se, né, de Ronald Dworkin, né, com a sua ideia de integridade. A decisão judicial que distribui direito para um lado e para outro, para que ambos fiquem contentes. Isso é, para de Jorge, a ilusão funcionalmente necessária. Essa é, portanto, a ideia de Rafael de Jorge sobre metodologia da ciência do direito interpretada no Instituto da Decisão Judicial. Posto isso, portanto, nós vamos àquele autor que vocês leram, que leram, portanto, o capítulo 8 da sua obra, denominada de O Direito da Sociedade, de 1994. Luma, diga, Yasmin. Professor, antes do senhor ir para a Luma, o senhor poderia repetir as três características que o senhor disse? Absorver e reduzir as informações. Qual foi as outras? A outra é construir certeza onde só há incerteza. E a terceira é inventar uma legitimidade, que ela é uma ilusão funcionalmente necessária. Segunda, construir certeza onde só há incerteza. E a terceira, inventar uma legitimidade para o direito, que é uma ilusão funcionalmente necessária para Rafael de Jorge. Muito bem. E chegamos ao terceiro e último autor dessa outra plataforma, denominada de Teorias da Comunicação. Chegamos, portanto, ao professor Niklas Luhmann, no capítulo 8 do seu livro O Direito da Sociedade, de 1994. Luhmann parte sempre da ideia de sistema. Para Luhmann, o que importa é uma construção teórica dos sistemas e dos subsistemas. E para Luhmann, o direito é um sistema. E aqui do outro lado eu tenho a argumentação, ou a produção comunicativa sobre o direito. Então eu tenho sistema, direito, produção comunicativa. Aqui no meio eu tenho um acoplamento estrutural. Entre direito e argumentação, e o sistema aqui em cima, no acoplamento, eu tenho uma decisão judicial. Essa é uma das ideias das quais parte o professor Niklas Luhmann.
E naquele texto que vocês leram, ele parte da afirmação de que a argumentação, ou aquilo que se chama de argumentação jurídica, tem, no mínimo, dois lados. E aqui ele se apropria da teoria da diferenciação funcional de Spencer-Brown, de Georg Spencer-Brown, ou George Spencer-Brown, o pensador britânico da primeira metade do século XX. Quando Luhmann diz que aquilo que se chama de teoria da argumentação tem dois lados, ele está dizendo o seguinte, que, primeiro, um lado, a argumentação não muda a validez da norma. A argumentação sobre o artigo 121 da parte especial do Código Penal, sobre o artigo 155, crime de furto, 21, homicídio, sobre o 157, roubo, sobre o 159, extorsão mediante sequestro, sobre o 203, estupro, a argumentação, seja ela acusatória ou de defesa técnica, não muda a validez da norma. A norma continua válida no mundo jurídico, seja a argumentação contrária ou a favor da norma, isso não muda em nada a norma. Esse é o primeiro lado da argumentação jurídica. O segundo é de que ela também não muda o direito vigente. Homicídio continuará sendo homicídio, estupro continuará sendo estupro, furto continuará sendo furto, roubo continuará sendo roubo. Ou seja, a argumentação jurídica, para existir, ela não precisa da decisão judicial. Ela precisa da outra estrutura do direito. Um texto normativo, um artigo, a lei, ela não precisa da argumentação jurídica, ou ela não precisa da decisão judicial, a argumentação jurídica para existir. Ela precisa de um texto, só que um texto com validez jurídica. Um texto recepcionado pelo ordenamento jurídico. Um texto vigente no mundo jurídico. O artigo 121, 155, 157, 213, 217-A e assim por diante. Portanto, a argumentação jurídica, se não houver um texto normativo, ela não existirá. Sem texto normativo, sem lei, sem artigo, sem parágrafo, sem inciso, sem alíneas, não haverá argumentação jurídica. E essa estrutura normativa ela tem que ter uma validez jurídica de Luhmann. Qual a conclusão inicial? Qual a conclusão inicial que Niklas Luhmann nos oferece? É de que a argumentação jurídica ela só pode ser interpretada como uma forma de direito que filtra o direito. Repito, para Niklas Luhmann, a argumentação jurídica só pode ser conceituada, definida como uma categoria de forma, como um modelo ou uma matriz de forma de direito ou forma do direito filtrado pelo direito. Ou seja, a argumentação jurídica que inventa um direito a partir do direito normativo, da estrutura normativa, ela está filtrando o direito normativo para construir direito. Ela é o direito filtrado pelo direito, a frase que Luhmann constrói. Por isso que, de um lado, eu preciso ter validez jurídica, que é o texto normativo, e do outro eu tenho que ter a argumentação jurídica. Ou seja, alguém matou outrem, isso é homicídio. Aqui está o artigo 121. Alguém subtraiu para si ou para outrem o smartphone de uma das senhoritas aqui. Lá está o artigo 155. Alguém subtraiu para si ou para outro smartphone de alguma senhorita aqui, mediante ameaça, mediante grave ameaça ou violência. Aí isso é roubo. Alguém violentou uma mulher. Isso é estupro. Aqui está o texto, aqui está a validez do texto, e do outro lado aparecerá uma argumentação. A argumentação de acusação da negação dessa norma, da violação dessa norma, e a argumentação de defesa no sentido de que a conduta praticada não preenche aquilo que está esculpido na norma, e, portanto, a conduta é atípica e não tem que haver intervenção penal.
Então, de um lado, eu tenho que ter validez normativa e, do outro, nascerá a argumentação jurídica acusatória ou de defesa técnica. O que significa dizer que o acoplamento estrutural, aquilo que conecta validez e argumentação jurídica, o acoplamento estrutural é o texto, a norma, o artigo, a linha, o parágrafo, o inciso. Daí Luhmann dizer, os textos determinam o alcance de ambos. Ou seja, o texto determina o alcance da norma, até onde ela vai, e o texto dela própria, a norma, determina até onde a argumentação vai. Porque esses textos são estruturas normativas, sobre esses textos ocorrerão citações, sobre esses textos é que aparecerão as teorias discursivas de políticas de soluções para os conflitos, e porque esse texto consegue algo extraordinário. Esse texto permite a autoobservação simplificada pelo sistema. Notem, se o texto é o acoplamento estrutural entre validez e argumentação, a argumentação é sobre o quê? Sobre o texto que foi negado, seja a acusação. A argumentação da defesa técnica é sobre o texto que a acusação está dizendo que foi negado e que a defesa técnica está dizendo que não foi negado. A decisão judicial será ou condenatória ou absolutória, admitindo a acusação ou a defesa, e será voltada para o texto, que, se for condenatória, terá sido negada. Se for absolutória, não terá sido negada. Então, aqui está a autoobservação simplificada pelo sistema. A decisão judicial realiza a função de autoobservação do direito por si próprio. Por quê? Porque o texto é a primeira estrutura do direito. A decisão judicial é a segunda estrutura do direito. E a decisão judicial, ao se manifestar para um lado ou para outro, a decisão judicial, ao se manifestar absorvendo as complexidades e reduzindo essas complexidades, criando certeza onde havia incerteza e estabelecendo uma legitimidade que é uma ilusão funcional, como vai dizer Rafael de Jorge nessas três perspectivas, ela se auto-observa através do texto normativo. Porque ela, para se autodeterminar como decisão judicial, é preciso saber sobre o que ela está falando. Ou seja, a condenação, então, é de homicídio. A condenação, então, é de latrocínio. A condenação, então, é de estupro. A condenação, então, é de furto. A condenação, então, é de roubo. Então, é uma auto-observação simplificada do sistema sobre si próprio, o direito. E isso é fantástico. Porque a isso, né, os teóricos da linguagem, quando leem Luhmann, vão dizer: puta que pariu, safado. O que ele está falando, tudo isso que ele está falando, nós na linguagem chamamos de a denominada intertextualidade de atualização interna. Na linguagem chamamos isso, repito, de intertextualidade de atualização interna. Luhmann, portanto, chega à ideia de que a argumentação alcança 2 pontos. Ela parte da interpretação para ser argumentação. E aqui ele coloca mais um ponto de originalidade na sua teoria. Como bem vocês leram, não existe argumentação boa ou ruim. O que existe é argumentação que persuade e argumentação que não persuade. Argumentação que convence e argumentação que não convence. A argumentação que convence leva ao direito. A que não convence fica sem. A argumentação que persuade leva ao direito. A que não persuade fica sem.
Ou seja, a argumentação é um novo texto em cima de velhos textos traduzida na decisão judicial. Repito, a argumentação é um novo texto em cima de velhos textos, os textos normativos, através da decisão judicial. A isso Luhmann chamou de observação de primeira ordem. É isso que podemos nominar de observação de primeira ordem. Mas a argumentação jurídica chega ao lado intrínseco da norma. O lado intrínseco da norma é que possibilita a decisão judicial à luz da argumentação. Porque a argumentação vai interpretar e depois argumentar sobre a negação do artigo 121, se for acusatória. E a defesa também o fará, só que no sentido oposto, de que a conduta não se realizou. Quando a decisão judicial aparecer nesse mundo, ela será uma decisão judicial que vai dizer qual dos conteúdos intrínsecos da norma é que ela está fazendo a autoobservação do sistema. É um homicídio simples, no caput do 121. É um homicídio privilegiado, no parágrafo 1º. É um homicídio qualificado, no parágrafo 2º e as suas 6 qualificadoras. É um homicídio culposo, no parágrafo 3º. É um homicídio simples, privilegiado, qualificado ou culposo, com ou sem causa de aumento de pena, no parágrafo 4º. É um homicídio que merece um perdão judicial, no parágrafo 5º. O lado intrínseco da norma vai determinar toda a ideia sistemática da decisão judicial. O sentido intrínseco da norma, mostrado pela argumentação, possibilita a decisão judicial. Não é o lado externo da norma. Matar alguém. Sim, matar alguém, mas como é que aconteceu esse matar alguém? Matar alguém aconteceu por meio torpe. Então não é só homicídio, é homicídio qualificado por motivo torpe. Qualificado por motivo torpe é o lado intrínseco da norma. Homicídio é o lado extrínseco da norma. O que possibilita a decisão não é o lado extrínseco da norma, é o lado intrínseco dela. Para isso acontecer, Luhmann vai dizer que a argumentação jurídica, aquilo que ele chama de processo comunicativo jurídico e não argumentação jurídica, ela precisa ter razão e persuasão. São essas as duas palavras de conteúdo da argumentação jurídica, seja ela acusatória, seja ela da defesa técnica. Ela tem que traduzir razão, ratio, e ela tem que traduzir persuasão. Esses são os fundamentos do processo comunicativo jurídico. O fundamento do processo comunicativo jurídico não é o artigo 121, não é o lado externo, o lado interno da norma. Os fundamentos da argumentação são duas palavras, razão e persuasão. A isso Luhmann chamou de processo comunicativo jurídico e não argumentação jurídica. Para ele não é simplesmente uma argumentação, é um processo, todo um processo de organização da comunicação que, ao final, será jurídica. Jurídica. A isso Luhmann chamou de observação de segunda ordem, porque é observação e comunicação e observação, ou seja, observação leva à produção comunicativa. A produção comunicativa retorna para novas observações ou outras observações. Ou seja, vocês leram lá no texto do professor Niklas Luhmann. Norma leva à decisão judicial, que, por sua vez, retorna à norma
para afirmar o direito. Ou seja, observação leva à comunicação. Comunicação retorna a outras observações. E assim se dá a operacionalidade do sistema. E para Luhmann, quando aparece a decisão judicial nessa operacionalidade do sistema, nós temos, portanto, uma minimização dos ruídos no processo comunicativo. Por quê? Porque agora a decisão vai dizer se a argumentação acusatória ou se a argumentação da defesa técnica é que tem razão e persuasão. Se disser que é acusatória, que tem razão e persuasão, será condenatória. Se for a defesa técnica, será absolutória. Quando a decisão aparece, portanto, ela minimiza esses ruídos na argumentação, elas minimizam esses ruídos na produção comunicativa. Ela se autoestabelece como um instituto de minimização do processo de ruídos na comunicação, ou uma minimização dos ruídos no processo comunicativo jurídico. Por isso que Luhmann vai sustentar a ideia da necessidade de substituição da indagação kantiana da filosofia dos valores. O que é o direito? O que é o direito penal? O que é o processo penal? O que é a pena criminal? Luhmann vai propor a substituição metodológica da indagação o que é pela indagação como é possível o direito. Como é possível a argumentação? Como é possível a observação? Como é possível o texto jurídico? Como é possível a decisão judicial? Como é possível? É possível porque é um sistema. E por ser um sistema, tem estruturas, funções e operacionalidades. É por isso que é possível. E é, portanto, que, do ponto de vista metodológico, faz-se necessária a substituição da indagação kantiana da teoria, da filosofia dos valores, pela indagação das teorias da comunicação, como é possível. A substituição do que é, ou o que é, pelo como é possível. Mas tudo isso é uma maravilha que não tem maravilha. É uma maravilha ou sem maravilha. Vai dizer Luhmann. Por quê? Porque para Luhmann as perspectivas não são outras. Todo esse processo comunicativo jurídico, ele é redundante e variável. Para concluirmos, portanto, a tradução, o reconhecimento que para a filosofia dos valores é dramático e drástico, para os iluministas, os modernos, os liberais, os burgueses, é dramático, é drástico do ponto de vista científico, é que, para Luhmann, esse processo comunicativo jurídico de um subsistema chamado direito, subsistema do sistema social, a sociedade, chamado direito, ele é autorreprodutor, ou seja, ele é autopoético, autopoiese, lá da biologia, ele parte de si próprio, para si próprio, ele se autorreproduz sem precisar de nenhum outro sistema, porque ele tem estruturas, funções e operacionalidades próprias. Ele é autorreferencial, ele está sempre olhando para si mesmo, ele é narciso, porque ele se auto-observa, da norma para a decisão judicial, da decisão judicial para a norma, ele se auto-observa o tempo inteiro. Ele é reflexivo, porque quando se auto-observa que tem uma insegurança para tomar a decisão, ele vai buscar na sua memória uma solução, na sua memória chamada jurisprudência. Então, ele é reflexivo, ele vai no seu passado para prolatar uma decisão do presente, querendo construir o futuro.
E toda a sua linguagem, ela é redundante, tautológica e circular. Isso é o processo comunicativo jurídico de Niklas Luhmann, que por outras expressões e outras construções, os outros autores chamam de teoria da argumentação jurídica. Por isso a frase genial de Luhmann, abre aspas, só o direito pode dizer o que é direito, só o direito pode dizer o que não é direito. E quando o direito diz que é direito, é direito. E quando o direito diz que não é direito, não é direito, e ponto. Fecha aspas. Ou seja, o direito só nos leva a dois lugares. Ou a ele próprio, o direito, ou ao não direito. Quando ele diz que nós temos direito, nos levou ao direito. Quando ele diz, não, o direito está com a outra parte, ele nos levou ao não direito. Sempre através dele, o direito. Essa é a teoria da comunicação no direito do professor Niklas Luhmann, nominada de processo comunicativo jurídico. E aqui finalizamos a disciplina, o plano de aula, o plano de curso, o plano da disciplina enviado a vocês desde o primeiro encontro. E, portanto, chegamos ao final dos nossos encontros de linguagem e argumentação jurídica. E aqui quero agradecer a todos os jovens que compareceram aqui virtualmente, né? Esperamos ter deixado algum contributo para os seus estudos, para as suas pesquisas, né? Sugerimos que divirtam-se muito nesse curso, mas o levem a sério. Sejam compromissados e compromissadas. Sejam determinados e determinadas. Estudem, leiam todos os dias, pesquisem, sejam imparáveis. Que o futuro vos presenteará. Assim as coisas acontecem. Então, obrigado a todos os jovens que, por hora, posso chamá-lo de jovens virtuais, né, já que não os conheço presencialmente, jovens virtuais, que espero nos encontrarmos em outros semestres no curso e que, dessa vez, seja, portanto, presencial, que tudo isso passe e que a convivência presencial reapareça nas nossas relações comunicativas. Senhorita Clara Rafaela Quintans Campos. Não, professor, eu queria só agradecer. Eu desliguei a câmera porque minha internet deu pau aqui. Mas queria agradecer ao senhor por sua disponibilidade.